Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos a essa videoaula em que nós vamos tratar de um tema muito importante, que é o federalismo e as capacidades estatais municipais no Brasil e os desafios contemporâneos que nós enfrentamos nesse tema. Meu nome é Diogo Joel Demarco, sou professor do curso de Administração Pública e Social da Escola de Administração da URGS, sou vice-coordenador do CEGOV, Centro de Estudos Internacionais sobre Governo, e pesquiso o tema da gestão municipal e o papel das capacidades estatais. Para facilitar o nosso diálogo aqui, vou projetar para vocês uma apresentação em que nós vamos tratar dos principais aspectos relacionados a esse tema das capacidades estatais e do federalismo brasileiro. Eu vou tratar nessa videoaula, abordando ela em duas partes, em dois momentos. Num primeiro momento, nós vamos contextualizar, né, trazer para vocês o contexto dos municípios brasileiros e os desafios da gestão municipal dentro dessa estrutura federativa. Em particular, o papel que os municípios, né, que os entes subnacionais assumiram após a Constituição de 1988 na oferta de bens e serviços públicos e as implicações que isso trouxe na atuação desses municípios. E numa segunda parte, no segundo momento, nós vamos tratar mais do conceito, dos tipos de capacidades estatais, enquanto uma categoria analítica para entendermos o papel que elas têm na gestão municipal. Então, a título de contextualização, é muito importante nós compreendermos alguns aspectos que vão impactar diretamente na maneira como as capacidades estatais vão se desenvolver nos municípios e impactar a própria atuação federativa no Brasil. Então, em termos de contextualização, é importante nós compreendermos o protagonismo que os entes subnacionais, particularmente os municípios, vão ter na oferta de bens e serviços públicos, né, sobretudo naquelas políticas sociais, né, na saúde, com a atenção primária em saúde, na educação, na oferta do ensino infantil e do ensino fundamental, na assistência social, tanto a atenção básica quanto a atenção especializada, mas também, né, na gestão urbana, na mobilidade urbana, no urbanismo, no todo o papel que a prefeitura tem na regulação dos serviços e na zeladoria da cidade. Mas não só nesses, né? Também em políticas como meio ambiente, habitação, as políticas de trânsito, a exploração dos recursos hídricos e minerais, em que as prefeituras, né, os municípios também vão atuar dentro dessas políticas. Um outro aspecto importante nessa contextualização é nós compreendermos os problemas fiscais que os entes subnacionais têm para dar conta dessas demandas todas, né, que vão se manifestar numa série de dificuldades que estudos apresentam, né, mas também em diferentes índices de gestão, né, que todos eles apontam para o quê? Para uma dependência crescente de repasses e transferências dos governos estaduais e, sobretudo, do governo federal, para dar conta desse protagonismo e essas atribuições dos municípios. Um quarto aspecto que eu quero trazer para vocês, é importante nós compreendermos também que tem havido um crescente esgarçamento no modelo de cooperação federativa instituído pela Constituição Federal de 1988. Né? Diversos estudos, o professor Fernando Abrúcio, particularmente, direciona seus estudos para analisar isso, e se identifica, né, que se a partir de 2016, com a aprovação do teto de gastos da Emenda Constitucional 95, isso limitou e trouxe fragilidades nesse processo, especialmente a partir da retirada da participação do governo federal no aporte de recursos para várias dessas políticas, esse processo vai se intensificar ainda mais a partir de 2019, com o governo federal que assume desde então. E, além disso, né, dessas características todas, nós precisamos levar em consideração as, né, diversidades existentes entre os municípios brasileiros, né? Que diversidades essas? Demográficas, econômicas,
sociais, culturais, ambientais, né, dos diferentes biomas onde esses municípios se inserem, as dificuldades de infraestrutura e tecnológicas, que vão caracterizar e vão dar complexidade à realidade das municipalidades brasileiras. Então, a partir dessa breve contextualização, eu quero explorar alguns dados, especialmente em relação à participação dos municípios na oferta de bens e serviços públicos, que nós precisamos levar em consideração quando discutimos o papel deles na estrutura federativa e na oferta desses bens e serviços públicos. Então, quero começar trazendo o papel e a importância dos municípios na oferta da atenção básica em saúde pelo Sistema Único de Saúde. E aqui trazer alguns dados rápidos que ilustram, né, essa presença e atuação dos municípios. Primeiro é o Programa de Agentes Comunitários de Saúde, né, que é aquele programa fundamental para se fazer todo o programa de estratégia de saúde da família e aquele atendimento aos cidadãos nas suas residências, esse acompanhamento, que é um programa que está presente em 3.770 municípios do Brasil. Né? Da mesma maneira que se nós pegarmos o número de unidades de atenção básica, são 43.280 unidades distribuídas por todo o território nacional, cujo papel de gestão delas é uma atribuição dos municípios. Né? Da mesma maneira que o Programa de Estratégia de Saúde da Família, existem mais de 43 mil equipes que compõem esse programa e atendem em torno de 135 milhões de brasileiros. Então, vocês vejam o enraizamento e o papel que esses programas têm no território nacional, e são programas que são geridos e são implementados pelos municípios no Brasil. Tá? Esses programas fizeram com que, por exemplo, uma melhoria de alguns indicadores fosse muito perceptível nesse período. E eu trago para vocês aí só um dado em relação à mortalidade infantil, né, que caiu lá de 1990, logo no momento de implantação do SUS, de 53 casos a cada 1.000 nascidos vivos, né, para 14 casos a cada 1.000 nascidos vivos em 2015. Da mesma maneira que a mortalidade materna caiu de 104 óbitos para cada 100 mil nascimentos em 1990 para 44 óbitos para cada 100 mil nascimentos em 2015. Então, vocês vejam a importância que esses programas que são implementados lá na ponta pelos municípios também tiveram na redução, né, de indicadores de saúde coletiva, como esses que eu trago para vocês, né? E é bom lembrar, né, que dependem exclusivamente do SUS, né, do atendimento do Sistema Único de Saúde, 165 milhões de brasileiros, né? Se levando em conta que, por dados de 2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, 48,4 milhões de brasileiros tinham planos de saúde. Tá? Isso significa que 3 de cada 4 brasileiros dependem exclusivamente do atendimento da saúde pública, né, por meio do SUS, em que os municípios vão ser a porta de entrada e vão ser os responsáveis pela implementação das ações de atenção básica em saúde. Se nós fizermos esse mesmo olhar sobre a educação, né, nós vamos ver a importância, né, que a educação pública, e particularmente aquela que é ofertada por municípios e por estados, tem na garantia da oferta da educação básica. Esses dados são dados da educação básica, ou seja, aquela que vai da educação infantil até o fim do ensino médio, em que nós vemos nesse gráfico de pizza aí essa distribuição, né? É responsabilidade das redes municipais, cerca de 48,4% de todas as matrículas, 32,1% das matrículas nas redes estaduais, 18,6% matrículas na rede privada e em torno de 1%, 0,9%, na rede federal, né, que envolvem as escolas técnicas, os institutos federais de educação. Então, vocês vejam o papel que essas redes públicas têm na oferta da educação básica, né? O gráfico de barras
ao lado nos mostra que tem caído o número de matrículas, né, na educação básica, e elas estão hoje muito concentradas nas redes públicas, tá? Isso nos faz dizer que de cada 10 alunos brasileiros hoje nos bancos escolares da educação básica, 8 deles estão em bancos escolares públicos, seja da rede municipal, seja da rede estadual. Isso é inegável pelo avanço que nós tivemos no processo de municipalização da educação pós-Constituição de 1988. Só que esse processo de municipalização, ele é desigual entre os diferentes entes da federação. Então, esse gráfico de barras que traz aí os dados do Brasil, aqueles mesmos dados do gráfico de pizza, e a maneira como ele é distribuído de forma distinta nas unidades da federação, né? Locais onde a municipalização avançou mais e onde ela avançou menos, né? Então, vocês vejam que, por exemplo, o Distrito Federal, pela própria característica dele, né, que o Distrito Federal também cumpre esse papel de municipal, 70%, 69% das matrículas são da rede distrital, né, e 29% são de matrículas das redes particulares, tá? Então, nós temos uma situação bastante desigual, em que, por exemplo, no estado do Maranhão, 71% das matrículas são das redes municipais, né? Da mesma maneira, o Piauí com 61%, o Ceará com 61%, que são estados onde a municipalização avançou de uma maneira muito mais efetiva, né, do que em estados como Minas Gerais, né, que vocês veem que 43% ainda dos estudantes estão na rede estadual, da mesma maneira que o Mato Grosso do Sul, que tem um papel importante da rede estadual com 42%, Paraná 41%, Rio Grande do Sul com 35%, Paraná com 41%, em que houve o processo de municipalização, mas não avançou tanto do que em relação a outros estados. Mas em que pese essas diferenças de avanço da municipalização, hoje ela é presente e marcante e uma das responsabilidades fundamentais dos municípios em garantir o acesso da população a essa educação básica tão importante para toda a população. Um outro dado que eu queria trazer, que vai impactar nesse contexto dos municípios, está relacionado ao aspecto demográfico, né? Esse quadro, essa tabela que eu trago para vocês, ela tem a distribuição dos 5.570 municípios do país por diferentes faixas populacionais, que são as faixas populacionais que o IBGE utiliza para classificar os municípios. Até 5 mil, de 5 a 10, 10 a 20 mil habitantes, 20 a 50, que até 50 mil habitantes, eles são caracterizados como municípios pequenos, tá? De 50 a 100 mil, que são considerados municípios médios, municípios grandes, aqueles que vão ter de 100 mil a 1 milhão de habitantes, e as metrópoles, né, aqueles municípios que são considerados acima de 1 milhão de habitantes. Então, vocês vejam a distribuição do número de municípios em cada uma dessas faixas, o percentual que esse número significa sobre o total de municípios e a população distribuída em cada uma dessas faixas, né? Então, vocês vejam que nós temos um grande número de municípios, que são municípios pequenos, que vão concentrar uma população significativa, né? Mas que em termos proporcionais ela significa 16%, 17% da população brasileira. Por que eu trago isso importante, esse dado da demografia? Porque ele é importante por dois aspectos principais. Que a distribuição dos recursos no país, ela também é feita se levando em consideração o número de habitantes, particularmente o Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, que ele é distribuído por faixas populacionais, que até 10.185 habitantes, todos os municípios recebem o mesmo quinhão de recursos do FPM, como também várias das outras políticas públicas, como de saúde, que a demografia é importante porque você vai fazer a distribuição de recursos pelo tipo de atendimento que é feito.
Na educação, você faz pelo número de matrículas, né? O Fundeb é distribuído pelo número de matrículas. Então, a demografia ela é importante na repartição de recursos e muito importante também na escala que algumas políticas vão precisar para se viabilizar. Tá? Então, nós precisamos levar em conta também a densidade demográfica, né? A demografia em si, mais do que a densidade demográfica, para compreendermos os desafios que as capacidades estatais vão ter. E essa é um pouco daquele quadro também distribuído, né, aqui não nas 7 faixas que o IBGE traz, mas em 4 grandes faixas populacionais, para a gente compreender também como essa distribuição demográfica, ela é presente em todo o território nacional e, portanto, vai impactar na definição e na implementação de políticas públicas em todo o território. Um outro aspecto que eu queria trazer para vocês, que vai impactar muito, além da demografia, é as atividades econômicas que predominam nesses municípios. Tá? Por que atividades econômicas elas vão impactar na situação das capacidades dos municípios? Porque os recursos públicos que são arrecadados por meio da nossa estrutura federativa e do nosso sistema tributário, eles têm muito a ver com essas atividades econômicas que são desenvolvidas. Como há uma grande concentração de arrecadação sobre tributos que são arrecadados de atividades como o consumo, né, e mais do que sobre a renda e sobre a propriedade, portanto, nós temos uma tributação indireta, e essa tributação indireta vai ser muito dependente dessas atividades econômicas. Isso vai ter a ver, por exemplo, com a arrecadação do ICMS, vai ter a ver com a arrecadação do ISS, que são muito impactantes. E esse mapa que eu trago para vocês é do papel, né, do principal atividade econômica nos municípios brasileiros. Então, vocês veem o papel importante que a administração pública tem, né, ou seja, os recursos orçamentários do orçamento da prefeitura vão ter nesse conjunto de municípios que são caracterizados aí no mapa na cor azul. Depois, o papel que também há o setor de serviços, aí com cerca de 34% dos municípios tendo no setor de serviços, que é esse que aparece nessa cor salmão, abarcando mais de 2.150 municípios no país que tem na atividade do setor de serviços a sua principal atividade econômica, né? A agropecuária em torno de 21% dos municípios, nessa cor verde, e a indústria em cerca de 6,7% dos municípios, mostrando também, né, a redução do papel do setor industrial nas atividades econômicas. Então, isso é importante de nós compreendermos, porque isso vai impactar diretamente as finanças dos municípios, tá? Um outro aspecto que eu queria trazer para vocês é como que os recursos são partilhados, né? Um aspecto importante também no federalismo brasileiro, porque nós temos, né, por conta desse arranjo federativo em torno do sistema tributário e quais vão ser as competências tributárias de cada um dos municípios, nós temos uma diferença entre o papel de cada um dos entes federados, União, estados e municípios, na arrecadação dos recursos. Então, vejam, esse é um quadro que traz, né, uma tabela que traz, desde 2009 até 2018, quanto que é a arrecadação realizada pela União, né, em torno de 67,5% dos recursos são arrecadados pela União, né, os estados têm uma arrecadação em torno de 25,9%, enquanto os municípios são responsáveis pela arrecadação de 6,6% dos tributos. Tá? Esse é um dado de 2018, se nós atualizarmos ele agora, não vai haver uma grande variação nessa distribuição da arrecadação dos recursos. Bom, isso é o que eles arrecadam, mas quanto cada ente federado fica em termos de recursos de receita disponível para esses entes federados? Também aí, comparando com o último dado de 2018, nós vemos que a União fica com em torno de 54,8% desses recursos, ou seja, ela arrecada mais e ela transfere parte desses recursos, especialmente por meio dos fundos, né,
do Fundo de Participação dos Estados, do Fundo de Participação dos Municípios, mas também do Fundeb, dos fundos da saúde, tá? Os estados ficam em torno de 25,2% e os municípios vão ficar com algo em torno de 20% da receita disponível. Esses dados, tanto daquilo que arrecada quanto aquilo que fica, são fundamentais para nós entendermos, né, e sabermos os desafios que o federalismo, sobretudo o federalismo fiscal, tem na implementação dessas políticas públicas. Toda a discussão se esses recursos são suficientes ou não para implementar essas políticas públicas, que são de competência dos entes subnacionais, e todos os aspectos também que isso interfere no debate sobre uma reforma tributária, né, que vai estar no cerne da questão do debate da distribuição dos recursos no federalismo. Isso vai se traduzir, então, jogando nesse mapa, que é um mapa que vai tratar um pouco do nível de dependência desses recursos, né? Vocês vejam que nós temos uma alta dependência orçamentária dos municípios em relação a essas transferências, né? Cerca de 66,5% dos municípios têm uma alta dependência das transferências orçamentárias, ou seja, essas transferências vão significar mais do que 75% do orçamento desses municípios, tá? E isso tudo traz, né, a centralidade desse debate da questão do federalismo fiscal. Só queria fazer um parêntese em relação à dependência de recursos dos municípios em relação aos estados e à União, porque esse é um tema polêmico, tá? Dependendo de qual o critério que a gente utiliza, essa dependência vai ser muito mais acentuada. Então, por exemplo, os municípios têm no ICMS uma importante fonte dos seus recursos, e o conjunto dos municípios. Quem é o responsável pela arrecadação do ICMS é os governos estaduais. Por que se tomou essa decisão? Por conta de uma eficiência arrecadatória, né, de que compreende-se que arrecadar os recursos oriundos do ICMS vai ter uma eficiência muito maior se isso for centralizado nos estados do que se cada município tiver que fazer essa arrecadação. Então, isso significa que os estados vão arrecadar e vão dividir esses recursos do ICMS com os municípios. Mas não significa nós dizermos que há uma repartição desses recursos por conta do que os estados vão ajudar os coitados dos municípios. Não é nisso, tá? Isso foi por uma definição alocativa, tá? E uma definição de uma eficiência arrecadatória melhor. Então, não significa que essa dependência dos municípios em relação aos estados se configure, por exemplo, no caso do ICMS, diferentemente do FPM, que sim tem um papel redistributivo muito maior de recursos que são de competência e de arrecadação da União, que vai repartir para equalizar essas diferenças em relação aos municípios. Então, esse é um tema importante, é polêmico, tá? E é importante vocês compreenderem essas diferenças. Por último, também em relação a essa dependência de repasses e de onde vêm os recursos que vão viabilizar a implementação dessas políticas pelos municípios, esse é um quadro, gente, que traz naquelas diferentes categorias de municípios por população, né? Então, até 5 mil, de 5 a 10, de 10 a 20, qual é a participação de diferentes fontes de recursos, né? Então, por exemplo, essa barra azul trata-se do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios, a barra cinza do ICMS, a azulzinha mais clara aqui do IPVA, a azul escura de outros recursos tributários, ou seja, todas aqueles recursos que são de arrecadação própria desses municípios. Então, nós estamos falando do IPTU, do ITBI, do ISS, das taxas que os municípios arrecadam, e em cinza, todos os outros recursos, e aí envolve principalmente todos aqueles outros repasses que são feitos, particularmente pelo governo federal, relacionados ao quê? Ao Fundeb, ao Fundo Nacional de Saúde, ao Fundo Nacional de Assistência Social. Então, vocês vejam, eu quero trazer esse quadro para vocês perceberem que há
um impacto diferente dessas diferentes fontes de recursos em função dos tamanhos dos municípios. Então, vocês vejam que, do tamanho que eu me refiro o contingente populacional. Então, vocês vejam que o FPM cumpre um papel muito importante nos pequenos municípios, mas vai diminuindo de papel conforme vai ampliando a população desses municípios. Já o ICMS, ele vai ter um papel importante em todas essas faixas de município, variando aí em torno de 22, 19, né, variando entre 17 a 22% o papel que o ICMS vai ter na composição do orçamento desses municípios. Por outro lado, vocês vejam que o IPVA tem uma participação pequena e que é uma participação que vai aumentando nos grandes municípios, né, por conta do tamanho da frota, assim por diante. Já as outras receitas tributárias, né, que é aquilo que os municípios arrecadam de forma própria, vejam que ele é pequena essa arrecadação nos municípios pequenos, e aí vejam aquilo que eu falava para vocês, de como a arrecadação própria tem muito a ver com as condições econômicas onde esses municípios se inserem, porque nós estamos falando da arrecadação de ISS, de IPTU, né, de taxas. Então, vejam que ela é uma arrecadação pequena, arrecadação própria de tributos nos municípios pequenos, mas que vai crescendo e vai tendo um papel muito importante, né, nos grandes municípios. Então, a variação dela vai de 5% nos municípios pequenos até 33%, ou seja, 1/3 da arrecadação dos municípios, dos grandes municípios, se dá em torno da tributação própria das suas competências tributárias, tá? E, por outro lado, também o papel, né, que as transferências vão ter sobre o conjunto dos municípios, né, e vejam que é nessa última barra cinza que ela vai crescer, vai ser mais importante, né, nos municípios médios e grandes, significando acima de 40% dos recursos que vão ser arrecadados deles, dessas transferências. Que transferências eu estou falando? Do Fundeb, do Fundo Nacional de Saúde, do Fundo Nacional de Assistência Social, que também significam uma grande dependência dessas transferências, tá? Então, por isso é importante nós qualificarmos esse olhar sobre o que nós estamos falando em torno de transferências e, principalmente, o impacto que elas vão ter de uma maneira distinta em função dos diferentes tamanhos populacionais que esses municípios vão apresentar. Um outro dado que eu quero trazer para vocês, né, que também é importante de nós levarmos em consideração no debate que a gente vai apresentar no segundo momento sobre as capacidades estatais, é aquele relacionado ao corpo burocrático, né, ao quadro de servidores públicos no país. Então, esse é um dado que traz, né, para vocês terem uma noção do contingente, né, de servidores públicos, aquele conceito amplo de servidores públicos, são os estatutários, são os CLTistas, são os temporários, tá? Esse conceito amplo. Vejam que antes da Constituição de 88, né, o dado que nós temos aqui de 86, nós tínhamos no país 5,1 milhão de servidores públicos, assim distribuídos, né, cerca de 920 mil no âmbito federal, que representava 18%, né, 2,45 milhões nos estados, representando 48%, e 1,73 milhões, né, nos municípios. Então, e os municípios significavam, então, 33,9% dos servidores públicos. Já a partir de dados de 2017, que não se alteraram muito até agora, tá? Vocês vejam que nós tínhamos o quê? 1,2 milhões de servidores no âmbito federal, significando 10,3%. Então, vejam que houve uma redução proporcional significativa do papel dessa força de trabalho do âmbito federal. Já os estados passaram para 3,67 milhões de servidores públicos, mas também com uma redução proporcional, né, saindo de 48% para 32% dos servidores
no âmbito estadual. Já os municípios, né, tiveram um grande crescimento para dar conta daquele conjunto todo de políticas públicas que foram sendo municipalizadas na educação, na saúde, né, para vocês terem uma ideia, os trabalhadores do setor da saúde, da educação e da assistência social, eles representam cerca de 65% desse conjunto da força de trabalho dos municípios, tá? Então, são políticas públicas que, para sua implementação, demandam mão de obra, né? E essa mão de obra vai se traduzir também, em grande medida, nesses números que nós vemos, saindo de cerca de 1,7 milhões para 6,5 milhões, né? E de 33,9% para 57,3% de todo o conjunto de servidores públicos existentes no país, hoje na casa de 11,3 milhões. Então, vocês vejam que isso traz uma implicação importante para a dimensão dessa força de trabalho, como esses dados apontam, tá? Aqui é o mesmo dado, mas só para vocês compreenderem no ano, nesse gráfico de barras, essa evolução, tá? Em verde, claro, a força de trabalho federal, em azul, a força de trabalho estadual e a força de trabalho municipal, né? Mas que, de certa medida, vocês vejam que até meados da década passada foi quando nós tivemos essa ampliação desses serviços públicos, né, e esse crescimento da força de trabalho, desde então ela estabiliza. Um aspecto importante também de nós olharmos na força de trabalho, além da sua composição em termos quantitativos, numéricos, né, o tipo de vínculo que existe. E os dados que eu trago aqui para vocês é o tipo de vínculo no âmbito municipal, né, entre 95 e 2017, em que vocês vejam que é possível a gente perceber nesse gráfico de barras aqui como há esse crescimento, né, e um crescimento que vai se dar, sobretudo, tá, nos estatutários, que é o grande tipo de vínculo que predomina na contratação de servidores municipais. Por outro lado, a gente vê que vem diminuindo a participação, né, proporcional do número de trabalhadores CLTistas, tá? E cresce significativamente também o número de trabalhadores temporários, né, que vão compor essa força de trabalho do setor público no âmbito municipal. Isso é importante para nós compreendermos, né, e sabermos também o impacto que medidas tipo a reforma da Previdência e mesmo uma reforma administrativa traz sobre os mecanismos de como se gerir essa força de trabalho, um aspecto tão importante para nós compreendermos o papel, as atribuições dos municípios, mas também o papel das capacidades estatais nessa gestão. Então, eu queria encerrar essa primeira parte trazendo essa contextualização da situação dos municípios, porque é muito importante para nós compreendermos onde se insere e as implicações que nós temos desse contexto sobre discutir capacidades estatais, que é o que nós vamos fazer a partir de agora, nesse segundo momento. Por quê? Porque com esse conjunto todo de novas responsabilidades e atribuições que foram assumidas, né, pelos municípios pós-Constituinte de 88, aumentou muito a necessidade de desenvolvimento dessas capacidades estatais no âmbito local, tá? Como também aumentaram, né, as exigências de profissionalização da gestão municipal, quanto à necessidade de instituição de mecanismos de controles democráticos e populares sobre a ação pública, né? Aquilo que nós denominamos também da accountability. Então, aumentaram as demandas, como aumentaram as exigências gerenciais, administrativas, como aumentaram também a necessidade e a importância desses controles democráticos e populares. E todas essas demandas vão impactar naquilo que nós vamos discutir em torno das capacidades estatais. Eu quero resgatar para vocês esse debate sobre capacidades estatais, muito a partir de uma reflexão desse livro, Capacidades Estatais Municipais, o Universo Desconhecido do Federalismo Brasileiro, que foi um livro que eu organizei juntamente com o professor Eduardo Green e o professor Fernando Abrúcio, lá da FGV,
nós somos os organizadores, mas ele conta com a participação de 27 autores de diferentes estados, instituições de pesquisa, universidades do Brasil, em que ele foi um livro que procurou jogar um foco de luz, né, sobre esse debate das capacidades estatais no âmbito subnacional, tá? Particularmente sobre os municípios. Ele foi um livro que foi editado pela editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ele está disponível para download gratuito no endereço que aparece abaixo, que é o repositório da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, muito do que eu vou resgatar aqui, ele está no livro. Ele é um livro que traz reflexões bastante amplas sobre o debate conceitual em torno do que são capacidades estatais, seus diferentes tipos, né, como é que ela foi sendo utilizada como uma categoria analítica no âmbito subnacional, né, já que ela nasce de uma reflexão muito mais da capacidade estatal dos estados nação, né, ou seja, no âmbito federal. Vai tratar também de uma situação da atuação municipal num conjunto de diferentes políticas públicas, na saúde, na educação, na assistência social, na política de cultura, na política de habitação, né, em que os autores, a partir de um conjunto de dados socioeconômicos que foram organizados em clusters, vão ser utilizados para analisar a situação desses municípios e desses conjunto de municípios e o impacto que isso traz sobre as capacidades estatais. Então, sem dar muito spoiler sobre o livro, mas recomendar ele a leitura, porque ele traz um conjunto de reflexões importantes que eu vou procurar resgatar aqui, numa síntese bastante breve, os principais elementos que vocês vão encontrar nesse livro. Então, o que contextualizou a criação desse livro foi, em grande medida, aquilo que eu falei para vocês, né, que a partir de 88, os municípios são entes federativos cuja autonomia fiscal, administrativa, política, para a imensa maioria, vai encontrar limitações para o exercício dessa autonomia. Tá? Um aspecto importante também é que, além dessas heterogeneidades do país, geográfica, demográfica, de desigualdade econômica e social, que eu procurei apresentar para vocês naqueles dados na primeira parte dessa videoaula, há um grande desafio também de gestão federativa das políticas públicas, já que muitas delas são estruturadas para serem desenvolvidas em colaboração entre os entes federados. Tá? A Constituição Federal e as leis subsequentes passaram a autonomia e a responsabilidade pela implementação de boa parte das políticas sociais ao plano local, né? E a maioria dos governos municipais tem uma baixa capacidade administrativa e gerencial para realizar essa tarefa de implementar esse conjunto de políticas. Então, isso tudo nos fez, né, buscar a reflexão nesse livro, resgatando, né, dentro desse contexto histórico em que essas atribuições dos municípios vão se ampliar, né, que houve esse aumento das competências tributárias para a consecução dessas atribuições nessas políticas dos municípios, né? E o símbolo dessa ampliação das competências tributárias é a autonomia financeira, né, visando ampliar as receitas locais. E essa ampliação das receitas locais, ela também vai requerer o quê? Uma modernização gerencial para a gestão desses recursos, né, da gestão da capacidade arrecadatória própria dos municípios, de planejamento, de execução orçamentária, tá? Da mesma maneira que na gestão administrativa, né, mais autonomia vai significar também uma maior autonomia, vai exigir uma capacidade municipal muito maior de autorregulação, de qualidade técnica e organizacional dessas prefeituras para essa gestão administrativa, né? Da mesma maneira que o aumento das responsabilidades vai requerer mais e qualificados servidores, né? O que vai impactar na capacidade de gestão de recursos humanos. E lembrem o dado que eu trouxe para vocês, que cerca de 5.700.000 desses empregos públicos estão no âmbito municipal e que demandam gestão.
recrutamento, desenvolvimento, políticas de gestão de inativos, né? O que vai demandar muito dessas capacidades de gestão de recursos humanos. Então, esses são alguns, né, dos desafios para os municípios responderem, mas que vêm sendo enfrentados de uma maneira bastante desigual, conforme o seu porte, região, atividades econômicas principais. Então, foi a partir desse contexto, né, que nós procuramos, nesse livro, ter um determinado enfoque teórico e uma questão central, tá? Qual é a questão central que nós procuramos tratar nesse livro? Que tipo de capacidades estatais possuem os municípios brasileiros nos marcos do federalismo descentralizado? Então, nós fomos procurar caracterizar e analisar essas capacidades estatais, né, principalmente abordando elas em torno de duas grandes dimensões: de capacidades estatais técnico-administrativas e político-institucionais. As capacidades técnico-administrativas, né, entendidas como aquelas que vão estar relacionadas à eficiência organizacional para executar funções essenciais à provisão de serviços públicos, né, e habilidades existentes nesses entes subnacionais para formular e gerir políticas públicas. Tá? E, por outro lado, as capacidades políticos institucionais, compreendidas como aqueles instrumentos de políticas públicas que vão garantir a gestão do território e vão condicionar o comportamento de atores sociais e recursos para desenvolver canais de mediação de conflitos e interação entre a sociedade e em nível intergovernamental, ou seja, dos municípios para com a sociedade e também dos municípios para com os estados e com a União, tá bem? Então, esse foi o enfoque teórico que nós procuramos dar nesse livro, em torno dessa questão central. É importante a gente também esclarecer que debater capacidades estatais, compreender os elementos que envolvem a construção dessas capacidades estatais, tem a ver com analisar a capacidade que nós temos hoje de contextualizar a construção do Estado nesse momento. Porque, em última instância, nós estamos falando do quê? De que Estado, de que funções e que papéis esse Estado vai cumprir. Tá? E, nesse sentido, um autor importante, né, o Charles Tilly, que ele nos fala que capacidade estatal é a capacidade efetiva que o Estado vai ter de penetrar na sociedade, né, se enraizar na sociedade e alterar a distribuição de recursos, as atividades e as conexões interpessoais que se estabelecem nesse território. Então, vejo que esse é um conceito amplo do significado das capacidades estatais. Tá? Mas nós temos outros autores que vão explorar, né, esse conceito sobre diferentes enfoques, né, e principalmente sobre diferentes ênfases que vão dar. Então, nós temos autores que vão entender, então, capacidades estatais como aquele conjunto de instrumentos e instituições de que o Estado vai dispor para estabelecer objetivos, ou seja, quais são os objetivos da ação estatal, né, transformá-los em políticas públicas e implementar elas nesses territórios. Tá? Esse é um conceito que é bastante utilizado por Celina Souza, pelo Alexandre Gomide e o Roberto Pires, pela Cingolani, né, que faz um importante trabalho também de caracterização e tipificação das capacidades estatais. Né? E dentro desse enfoque, né, do papel das capacidades estatais, como esse conjunto de instrumentos e instituições de que o Estado vai dispor, a capacidade administrativa, né, ou a capacidade burocrática, que é aquela que se refere à existência de um corpo administrativo profissional, dotado de recursos e instrumentos próprios, né, que é o conceito que a Celina Souza trabalha, vai ser essencial à implementação das políticas públicas. Então, analisar capacidades estatais tem
na análise das capacidades administrativas ou o perfil, a atuação desse corpo burocrático, um aspecto bastante importante no estudo das capacidades estatais na atualidade. Mas eu quero ressaltar para vocês, tá, que o conceito de capacidades estatais, ele é um conceito que apresenta na literatura, né, um conceito bastante polissêmico, ou seja, ele apresenta diversos entendimentos, sendo tratado por diferentes ênfases, por diferentes autores, tá? Nesse sentido, o Alexandre Gomide, entre outros autores, tá, ele procura apresentar, né, as capacidades estatais, compreendendo que elas vão influenciar as políticas públicas em dois grandes aspectos. Um aspecto que é endogenamente, ou seja, internamente, a essas organizações públicas, né, e outro aspecto que é exógeno, ou seja, externo a elas. Do ponto de vista endógeno, né, ele vai apontar que, a partir de uma perspectiva técnico-administrativa, que vai ser pautada pelo desenvolvimento de sistemas de gestão, né, que sejam capazes de formular e implementar políticas públicas com a presença de profissionais especializados, recursos financeiros e organizacionais, é um aspecto que vai predominar. Ou seja, capacidades estatais endógenas dessas organizações públicas para implementarem essas ações. Mas também é importante se levar em conta as capacidades estatais exógenas, né, que são aquelas que são observadas a partir de uma perspectiva político-relacional, ou seja, elas vão estar embasadas, sobretudo, na natureza das ligações, das relações, né, e associações que vão se estabelecer entre o Estado e a sociedade. Então, vejam que, nesse conceito, nós vamos dar foco para capacidades técnico-administrativas, que têm no papel e na configuração da burocracia um papel fundamental, mas também naquelas capacidades político-relacionais, né, que tem a ver com a maneira como o Estado consegue estabelecer as relações com a sociedade. Então, esse foi o enfoque que foi trabalhado no livro e que nos traz alguns achados, né, que é o que eu quero tratar com vocês agora, finalizando essa nossa videoaula, que são alguns dos principais achados do livro e tópicos para uma agenda de pesquisa. Porque o objetivo desse livro não foi encerrar o debate em torno das capacidades estatais, e sim jogar um foco de luz, né, e ampliar o conhecimento e as possibilidades de reflexão em torno dessa temática que tem sido bastante trabalhada, bastante estudada e muito relevante como categoria analítica. São 4 os principais achados do livro que eu quero socializar aqui com vocês. Então, o primeiro é de que o papel dos sistemas nacionais de políticas vão impactar e vão importar muito na promoção das capacidades estatais lá nos municípios. Pode parecer óbvio, tá? Mas é importante destacar de que por que esses sistemas nacionais vão ser importantes? Porque eles criam capacidades estatais lá nos municípios de maneira distinta. Por quê? Porque aqueles sistemas mais estruturados, com uma maior atuação dos diferentes entes federados, com uma maior complementariedade nas ações desses sistemas, que são, por exemplo, o sistema de saúde, o sistema de assistência social por meio do SUAS, tá? Eles têm uma maior convergência, ou seja, tem uma menor diversidade das capacidades que são desenvolvidas lá nos municípios, do que, por exemplo, a educação. Os sistemas de educação, por mais que sejam bastante efetivos, bastante regulados pelo âmbito federal, sobretudo, por meio da LDB, eles têm uma menor convergência, eles têm uma maior diversidade dentro das capacidades estatais que vão ser desenvolvidas, por exemplo, na educação, tá? Então, quanto mais efetivos, quanto mais fortes, mais consolidados
os sistemas nacionais de políticas públicas, maior o impacto que eles vão ter em fortalecer e criar capacidades estatais municipais, tá? Isso se dá também, né, porque aquelas políticas com maior enforcement federal, uma maior atuação, com incentivos mais estáveis, vão se traduzir numa menor heterogeneidade das capacidades estatais locais, tá? E isso foi muito perceptível nos estudos que foram realizados para esse livro. Um segundo aspecto de achados que eu quero compartilhar aqui com vocês são que os legados prévios das políticas são determinantes nas configurações que elas vão assumir lá nos municípios. Que legados prévios eu estou tratando? Do desenvolvimento dessas instituições, dos mecanismos de participação da sociedade lá no âmbito local, vão ser muito importantes na maneira como vão se fortalecer ou não as capacidades estatais, tá? Por quê? Porque é na intersecção, né, no cruzamento entre esses sistemas nacionais de políticas públicas e a trajetória desse desenvolvimento institucional lá no âmbito local, se pode avaliar avanços nas capacidades estatais, né? Isso ocorre porque os sistemas nacionais de políticas públicas, por mais que eu falei para vocês no primeiro achado apresentado que eles são importantes, mas eles têm limites, tá? Por quê? Porque a capacidade de indução que esses sistemas nacionais têm, eles vão se deparar com o quê? Com condições locais prévias que são muito díspares. Locais onde a capacidade, os atores locais de se organizarem, de interferirem na definição e na implementação das políticas públicas por meio dos conselhos, por exemplo, é muito menor. Locais onde nós vamos ter um sistema político que é muito mais avesso, muito menos aberto a essa participação, tá? Então, isso tudo, esses legados prévios vão impactar muito a configuração e a capacidade de fortalecimento dessas capacidades estatais no âmbito local. Um terceiro achado importante do livro é de que há uma variação territorial das capacidades estatais municipais, tá? E nessa variação, há um elemento que são aqueles fatores contextuais, né, desses locais, que vão influenciar as capacidades estatais nas políticas públicas, né, ou também dos recursos gerenciais que vão ser constituídos para gerir as finanças, os recursos humanos, a tecnologia de informação, o planejamento dessas políticas públicas, tá? Então, fatores contextuais vão interferir nesses instrumentos e nessas instituições de gestão que são criadas, tá? Da mesma maneira que a configuração socioeconômica e administrativa dos municípios é bastante heterogênea e ajudam a compreender essa variação territorial. Então, isso é para ressaltar, né, a importância daquela contextualização e essa compreensão dessa diversidade, essa heterogeneidade socioeconômica, cultural, econômica, que vai interferir na constituição dos municípios e também na maneira como essas capacidades estatais vão se apresentar, apresentando uma grande variabilidade entre elas, tá? E, por fim, né, um último achado que eu queria compartilhar aqui com vocês é de que as capacidades estatais estão muito relacionadas também com a dinâmica federativa, e que, portanto, tem tudo a ver com esse curso que vocês estão fazendo e com essa videoaula que eu estou trazendo esses elementos aqui para vocês, tá? Os sistemas nacionais de políticas públicas e o federalismo cooperativo, que foi constituído nesses últimos 30 anos, né, e que significou a municipalização de importantes políticas sociais, como nós vimos anteriormente, eles foram constituídos em torno de uma ideia força central, que foi um federalismo cooperativo, tá? E que tem sido muito afetado, né, pelas políticas de esgarçamento e de fragilização dessa cooperação federativa que nós temos assistido nos últimos períodos, mas, sobretudo, nesse último governo federal,
tá? Que isso tem impactado muito a forma de atuação desses sistemas, né? A pandemia evidenciou de uma maneira muito clara, muito evidente, essas tensões federativas, mas não só no enfrentamento da pandemia na política de saúde. Hoje nós temos uma dificuldade de articulação e de cooperação federativa também no âmbito da política de assistência social, da política de saúde, quanto mais naquelas políticas que eram muito menos estruturadas do que essas que eu falei para vocês, tá? Então, o aumento das capacidades estatais locais e a redução das disparidades entre os municípios se basearam muito em formas de articulação intergovernamental, seja do ponto de vista vertical, União, estados e municípios, mas também, né, em mecanismos de cooperação e coordenação horizontal, como é o caso, por exemplo, dos consórcios intermunicipais que se desenvolveram muito nesse período. Então, o fortalecimento e o desenvolvimento de capacidades estatais tem muito a ver com essa dinâmica federativa. Tá? E isso é um aspecto importante porque uma fragilização dos mecanismos de cooperação e coordenação federativa leva também a uma fragilização das capacidades estatais. Então, a partir, gente, desses principais achados do livro, é que também nós apresentamos ao final dele alguns itens para compor uma agenda de pesquisas e de reflexão em torno das capacidades estatais. E eu aponto, para finalizar, 4 grandes temas que precisam compor uma agenda de reflexão, de estudos e pesquisas em torno das capacidades estatais. Uma primeira delas é a importância de se analisar as particularidades das políticas públicas e os impactos que elas vão ter na efetividade da ação estatal. Tá? Aquilo que eu falei para vocês, né? As políticas públicas são constituídas de maneiras distintas em diferentes sistemas, né? E a forma como a capacidade estatal se organiza em cada setor envolve especificidades referentes à natureza de cada uma dessas políticas, tá? Políticas que são universais, políticas que têm seu financiamento condicionados a determinado percentual constitucionalmente garantido, como é a educação e a saúde, vão ter um impacto diferente em outras políticas em que eu não tenho essa cooperação tão bem estabelecida, que eu não tenho mecanismos de financiamento tão consolidados, tá? Então, analisar essas particularidades é fundamental para a gente compreender essa efetividade da ação estatal e, portanto, o papel que as capacidades estatais vão ter nessa efetividade. Relacionado a isso, né, analisar a efetividade da ação estatal, né, ou seja, analisar a efetividade das capacidades estatais municipais, né, é muito importante. E aí é um debate muito similar àquele que teve, né, que foi realizado, né, para se avaliar, por exemplo, o resultado das instituições participativas no Brasil, né? Que foi todos aqueles estudos que foram conduzidos sobre o papel dos conselhos de políticas públicas, na implementação, na consolidação dessas políticas públicas. Esse mesmo movimento de análise nós vamos precisar ter em torno das capacidades estatais como categoria analítica para compreender a contribuição dela na efetividade dessa ação estatal. Essa é uma agenda que está na ordem do dia das reflexões e das atuações que nós vamos precisar ter. E para finalizar, outros 2 pontos que estão na agenda futura, que tem a ver com analisar a capacidade estatal e os nexos que isso vai ter com a intersetorialidade, né? Por mais que a gente tenha focado nas políticas setoriais, né, saúde, educação, habitação, cultura, problemas coletivos vão exigir uma atuação articulada, né, como foi o caso que se evidenciou muito durante a pandemia de Covid-19, em que, evidente, era um problema central de saúde, mas envolvia um conjunto de políticas setoriais que demandavam capacidades estatais.
tá? Desde a política de saúde, a política de assistência social, a política de educação, sobretudo com a paralisação das atividades educacionais, né? Mas também um conjunto de outras medidas que precisam ser observadas do ponto de vista intersetorial e que, portanto, vão demandar capacidades estatais que dialoguem com essa intersetorialidade. E, por fim, né, um aspecto muito importante relacionado com a reflexão que vocês estão fazendo nesse curso, que é analisar as capacidades estatais e os nexos, as relações delas com a governança multinível. Porque há uma grande heterogeneidade territorial, né, e as políticas públicas no campo da democratização local, por meio desses instrumentos, né, de articulação territorial, vão ser importantes, né? A gente abordou no livro esse tema muito mais do ponto de vista da participação social, via os conselhos e as conferências de políticas públicas, mas essa relação de governança multinível e o papel que capacidades ou que tipo de capacidades vão ter que ser desenvolvidas e melhor exploradas para essa governança multinível é um tema que está na agenda, na ordem do dia das reflexões em torno das capacidades estatais. Então, pessoal, eu vou encerrar, então, aqui essa apresentação. Espero que esses pontos que eu busquei trazer para vocês, eles ajudem a compreender melhor o papel que as relações federativas como um todo, sejam elas verticais, né, entre União, estados e municípios, mas também aqueles mecanismos de cooperação horizontal representados pelos consórcios, né, sobretudo é a forma de cooperação horizontal que mais se estabeleceu, mas não só eles, né, as regiões metropolitanas, os arranjos produtivos locais, que também são formas de cooperação horizontal, a importância que eles têm, né, esses arranjos federativos, no diálogo em torno das capacidades estatais e do papel dos entes subnacionais, sobretudo os municípios, na oferta de bens e serviços públicos, né, por meio de políticas públicas que são tão fundamentais para que a gente consiga cumprir, né, com o papel do Estado e com aqueles objetivos, né, que estão expressos na nossa Constituição. Espero que tenha sido útil essas reflexões, né, para os estudos que vocês estão realizando, e desejo a todos bons estudos na continuidade dos trabalhos de vocês. Muito obrigado.